olhando para os lados, ele percebe um rosto conhecido. Verificou que era um amigo da América, abraçaram-se, alegraram-se, e ele deu a notícia que o seu pai havia falecido. Depois que Joy partira, ele ficara muito triste, fora mais uma vez a Jerusalém, conforme o ritual judeu, mas voltando entrou em tristeza profunda, angústia, depressão, e acabou tendo um infarto fulminante. E assim deixou esse mundo. Joy, que já fazia 3 anos que estava na Índia, e para sua frustração, nem ele nem Sara tinham conseguido se espiritualizar, não tinham encontrado os tais gurus e os tais templos da iluminação, ele resolveu rever as suas ideias e a sua postura. E resolveu ir para Jerusalém. E assim foram. Sara, a contragosto, quando chegaram perto das muralhas do antigo templo de Salomão, Sara não quis entrar. Por falar nas muralhas, essas muralhas ainda são as mesmas que restaram de uma construção antes de Cristo. Depois, no ano 60, quando Tito invadiu Jerusalém, que destruiu as muralhas, deixou a parte ocidental das mesmas. E ali os judeus, esporadicamente, pelo menos uma vez ao ano, comparecem os que moram fora. Comparecem para as suas orações, os seus rituais e os seus agradecimentos. É uma muralha enorme. E as pessoas têm por hábito fazerem os seus pedidos e colocarem os papeizinhos enrolados nas frestas das pedras. Então, Joy resolveu entrar, observou o que os demais estavam fazendo a sua oração, se curvando, e Joy também começou a fazer o mesmo. Olhou para o rapaz que estava do lado, perguntou como fazia, logicamente. E depois ele observou que o rapaz cortou um pedaço de papel, escreveu alguma coisa e começou a enrolar. Ele disse: o que é isto? Isto aqui é um pedido. Todas as vezes que nós chegamos até aqui, nós, após as orações, nós fazemos um pedido. Aí ele pediu um pedaço daquele papel e também escreveu. Escreveu o seguinte: meu pai, se você em algum lugar está me vendo ou me ouvindo, se Deus realmente existe e puder me ouvir, eu estou implorando, eu estou te suplicando que me perdoe. Perdoe aquele ato insano daquele dia, de deixá-lo, de abandoná-lo, e me aventurar por este mundo, buscando uma iluminação que eu não sabia o que era. Perdoe-me, meu pai. E foi colocar o seu papelzinho na fresta entre as pedras, e percebeu que, como estava muito congestionado de papel, um papelzinho amarelado caiu. Ele abaixou-se para recolher, a curiosidade o fez abrir. Estava escrito em hebraico o seguinte: meu filho Joy, se você um dia chegar a estas muralhas, se você um dia abrir este bilhete e ler isto aqui, eu peço que me perdoe. Perdoe aquele dia, tudo aquilo que eu te falei. Perdoe a minha atitude, o meu ato. Eu peço, meu filho, que me perdoe, porque eu te amo.
Joy teve um impacto emocional, abaixou e chorou, abraçada àquelas pedras, as pedras milenares, que lhe diziam algo ao coração. As pedras que ele sentia, a energia de um povo, a energia de uma história, de uma tradição, que foi passando de geração para geração. O rapaz que estava ao seu lado perguntou: precisa de alguma coisa? Ele disse: sim, preciso de um abraço. E eles se abraçaram. O rapaz o convidou para a ceia daquela noite. E ele foi. Pegou a Torá, que é o livro judaico, e leu. Leu sobre os profetas, leu sobre Moisés, leu sobre Elias, leu sobre Jesus. E depois ele se matriculou no curso de rabinato. 3 anos. E ele já saiu como rabino. Então, foi-lhe apresentada uma moça para ser a sua esposa, como era o costume da época. Qual não foi a sua surpresa quando ele virou-se e viu que era Sara? Naquele momento em que eles se separaram, nas beiradas da muralha, Sara saiu, começou a andar, encontrou uma casa que abrigava mulheres, ensinava artesanato e línguas, e aí se matriculou. Depois de 3 anos, ela estava pronta para ser esposa. E se casaram. E formaram a sua família. Então, nós percebemos aí as supostas coincidências, que não são coincidências, de Joy encontrar esse seu amigo no meio de uma multidão em Bombaim. A suposta coincidência de colocar um papel e cair o outro com a mensagem do seu pai. Deus estava mostrando, como ele pediu, provavelmente, ao escrever o seu recado, o seu bilhetinho, que os seus caminhos são retos. E que ele vai mostrando para nós, todas as vezes que nós nos desviamos das nossas propostas, dos nossos ideais, do caminho que nós deveríamos seguir, ele vai nos mostrando que nós precisamos retornar ao nosso caminho de origem. Os laços familiares são laços fortes que nos prendem uns aos outros e com os quais nós temos compromissos. E Joy, naturalmente, não fez exatamente isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nós temos uma passagem que fala que os laços da matéria, os laços corporais, eles são necessários para que possamos apertar mais os laços espirituais. Então, estamos convivendo dentro da família com amigos, com espíritos simpáticos, com aqueles que não foram muito simpáticos e estão precisando de acordo e de acertos. Estamos juntos para que possamos aprender uns com os outros, aprender a nos desculpar, aprender a perdoar, aprender a aceitar uns aos outros na proposta de vida que nós temos. Viver em família não é fácil, porque nós sabemos que é dentro do lar, o cadinho purificador, que estão as nossas diferenças. Diz André Luiz, naquele livro Sinal Verde, que quem não é capaz de tolerar, aceitar e perdoar 3 ou 4 pessoas no ninho doméstico, não é capaz de compreender ninguém mais, ou seja, de amar a humanidade. Jesus nos fala do perdão. Ele nos fala do perdão várias vezes no seu Evangelho.
uma passagem do Evangelho de Mateus, Mateus 18, Pedro, fazendo uma abordagem direta, pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Será 7 vezes? E ele respondeu: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Como esse número é um número cabalístico, ele significa infinitamente. Todas as vezes que formos magoados ou ofendidos, precisamos aprender a lidar com essa situação e começar a desenvolver a nossa capacidade de tolerância, de indulgência, de paciência, de compreensão, para que possamos desenvolver o perdão. Não é fácil perdoar, mas pode ser que nós levamos um dia, um mês, uma semana, um ano ou vários anos para conseguir perdoar. Mas precisamos ir desenvolvendo esse sentimento em nós. Senão a nossa vida, ela não tem realmente o significado, porque o perdão é uma força que sempre nos impulsiona para frente. O perdão é uma energia que nos dá estabilidade emocional, que nos dá equilíbrio, que nos dá segurança, que nos dá ânimo, que nos dá coragem, para que possamos continuar as lutas da nossa vida. É muito difícil ficar pela vida afora, carregando mágoas, rancores, culpando alguém pelas coisas que não deram certo. Se deu certo, fui eu. Se não deu certo, foi meu pai, foi minha mãe, foi o vizinho, a vizinha, o marido, a professora. Alguém é culpado pela minha profissão, que não era exatamente aquela que eu gostaria, mas fui eu que escolhi. Alguém é culpado pelo casamento, que não está lá aquelas coisas. Então é muito fácil transferirmos para o outro as nossas responsabilidades. E nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Então nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso que essa capacidade de tolerância, de indulgência, precisamos desenvolver. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo está lá que a misericórdia é o complemento da brandura, da doçura, e que precisa ser trabalhada, e que precisa ser desenvolvida. Senão, a nossa existência não tem nenhum significado. Eu sei que na época em que nós estamos, de tantas ofertas, de tantas procuras, com a mídia muito presente nas nossas vidas, muitas coisas mudaram na questão da educação. Os vícios como a indiferença, a vaidade, o egoísmo preponderam nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas e mesmo na orientação que damos aos nossos filhos. Normalmente, orientamos, revide, não seja bobo, não seja trouxa, dê uma resposta. Não deixe ninguém fazer você de bobo, de capacho, e etc, e etc. Isso, normalmente, faz-se dentro do lar. Então, quando nós estamos lá fora, lá na rua, lá nas filas, né? Hoje é tudo fila, nós não temos tolerância para esperar, para aguardar, e às vezes até ofendemos ou nos magoamos por poucas coisas. Porque trazemos
o resultado disso tudo, que veio exatamente de uma orientação equivocada. Não estou dizendo que todos fazem isso. Pode acontecer que veio do lar ou que veio da família. Porque a família é a célula máter da sociedade. Vai depender dela o que será a sociedade como um todo. E vai depender de mim fazer essa diferença. Então, vem a pergunta: como construir o perdão? Porque não é fácil. Eu disse agora há pouco que não é fácil. Como construir o perdão? É preciso que analisemos algumas pequenas coisas, né? Será que eu era de fato o alvo? Aquela palavra ou aquela atitude ou aquela suposta ofensa que eu acho que recebi, aquela indiferença, aquela pessoa que não me convidou, aquele que me desprezou, que eu estou achando que isso aconteceu, será que aquilo é endereçado exatamente para mim? Eu já cheguei algumas vezes a avaliar, a analisar por que a pessoa tomou essa atitude, por que ela está tão amarga, por que ela está triste, por que ela está aborrecida, por que naquele dia ou naquela semana, né? Isso aconteceu várias vezes. Eu já procurei fazer uma abordagem para ver o que está acontecendo com ela, ou eu quero continuar ficando magoado, ofendido por toda aquela situação. Isso acontece muito dentro do lar, dentro da família também. Então é preciso rever a situação da outra pessoa. O que será que está acontecendo com ela? Eu tenho que pensar no outro, não é? Segundo tópico. Pode ser meu aquilo que me fere. Então eu estou sentindo, eu estou ficando muito vulnerável. Tudo que me falam me magoa e me fere. Eu sou assim um espinheiro. Tudo magoa, tudo fere, tudo ofende. O que será que está acontecendo comigo? Eu preciso também fazer essa análise. Vou dar um exemplo. Antes do exemplo. Se, por exemplo, eu tenho machucado no braço e o movimento do braço dói, ou às vezes é um machucado que se formou, eu encontro uma pessoa amiga que não sabe de nada disso, me abraça, me toca e me machuca. Eu sinto dor e eu fico aborrecido por causa da dor. Mas a pessoa fez de propósito, ela não sabia que eu estava com o problema da dor, que eu estava machucado. Ela carinhosamente me cumprimentou. E sem querer, ela me machucou. Então, ela não tem a responsabilidade, porque o problema está comigo. Por exemplo, as mulheres fazemos unhas. Quando nós não temos nenhum machucadinho, a acetona não arde, não é assim? Mas se tem um bifinho que foi tirado, alguma coisa, vai machucar e vai arder. A mão que não tem nenhum machucado, nenhuma lesão, ela pode segurar qualquer coisa, até veneno. Porque ele não vai penetrar e não vai fazer mal e não vai prejudicar. Isso é para nos mostrar que, na maioria das vezes, os sensíveis demais somos nós. Eu sou médium, eu sou muito sensível. Então, precisamos educar a mediunidade. Porque a sensibilidade, ela tem um limite. Às vezes, eu estou usando isso
para justificar o meu grau de se sentir ofendido com um punhado de coisas. Eu creio que deu para que vocês entenderem. Eu ia dar o exemplo, vou dar agora. O caso de casal. Então, por exemplo, o Marcos, noivo de Júlia. Aí estavam quase noivos, iam se casar. E ele percebeu que Júlia se distanciou um pouco dele, estava interessada numa outra pessoa. E ele começou a observar até que Júlia realmente rompeu o relacionamento e ficou com o outro. Tudo bem, aquilo passou. Quando ele foi construir um outro relacionamento com uma outra moça, muito assim alegre, muito extrovertida, ele começou a desconfiar que ela também ia fazer a mesma coisa. Também não deu certo. Tentou construir um outro, também não deu certo. Então precisamos reavaliar e analisar onde que está a questão. Se é do lado de lá ou se é do lado de cá. Porque eu posso estar projetando o meu problema no outro, não é? E achando que é o outro que é responsável. Outra coisa. Pode ser meu aquilo que eu estou vendo no outro. Eu costumo falar assim: fulano é muito chato, fulano é mentiroso, fulano é vaidoso, fulano é isso, é aquilo. Quando eu tenho critérios definidos para o comportamento do fulano ou da beltrana, é porque eu conheço muito bem aquele tipo de atitude e aquele tipo de comportamento. Por que será? Porque eles estão em mim também, não é verdade? Se eu conheço, é porque eu tenho as mesmas qualificações em mim também. Isso eu digo tanto de virtudes quanto de defeitos. Não é só o lado negativo, não. Mas normalmente nós focalizamos o lado negativo. Então estamos sempre, vocês viram como nós estamos sempre meio amargurados? Nos ofendemos porque achamos que foi o outro que nos atingiu, que ele fez de propósito. Ou eu me ofendi também porque o fulano ou a fulana mexeu na minha ferida. E mexeu na minha ferida, eu fiquei ofendido. Aí eu me ofendo porque fico vendo defeito em todas as pessoas, porque esse mundo não vale nada, porque todo mundo é cheio de problemas, isso nunca vai se resolver. Então, se pensarmos assim, aí fica difícil construirmos relacionamentos. Relacionamentos familiares e relacionamentos sociais. E outra coisa importante. Ainda existe aquele que me feriu, aquele que me magoou? Ele ainda existe? Será que ele já não se esqueceu disso? Será que ele já até desencarnou? Porque há pessoas que carregam mágoas e dores pela vida inteira, por décadas, até desencarnar. Às vezes não dá tempo nem de pedir perdão, nem de pedir desculpa, porque o outro já não está mais aí. Fica esperando o momento de revidar. Aqui tem um caso interessante que eu vou contar rapidamente, no livro A Sombra do Abacateiro, que é narrado pelo próprio Chico, de um senhor que ia frequentemente às reuniões, sentava bem na frente e já colocava o nome no caderno para orar por ele. Porque ele tinha uma mágoa profunda em relação a uma pessoa. E ele, apesar de já fazer mais de ano que estava com aquele problema,
ele não conseguia esquecer e perdoar. Então, já chegava, o Chico falava, ó, o caderno aí pode colocar o seu nome. E aí faziam no final as orações. Aí um belo dia ele chegou, não veio para frente, sentou bem atrás. E o Chico chamou e perguntou, ai fulano, o que foi? Ah, hoje não preciso. Eu passei pela casa do fulano, porque eu ia até entrar para conversar com ele, mas não foi necessário. Eu vi que estava acontecendo um velório. Então, a situação já estava resolvida por parte do outro, né? Mas ele não conseguiu trabalhar a questão dessa mágoa ou dessa dor que ele ainda trazia com ele. Então, muitas vezes nós ficamos levando as coisas para frente, vamos levar para o túmulo sem resolver. E nós sabemos muito bem, nós espíritas ou que somos simpatizantes da doutrina espírita, que mesmo morta a cobra, morto veneno, não é verdade. Porque aquilo que não for acertado, resolvido ou perdoado nessa existência, será um perturbador que nós teremos para nos acompanhar, seria o obsessor. Os inimigos desencarnados. Por isso que precisamos acertar o nosso passo com quem quer que seja, na nossa vida, no nosso aqui e no nosso agora. Então eu pergunto para vocês, o que é perdoar? Será que perdoar é esquecer? Às vezes a pessoa fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não tem problema. Pode perdoar e não esquecer. Por quê? Perdoar é um ato mental da nossa mente. E, aliás, eu falei errado, né? Perdoar é um ato emocional, certo? E esquecer é um ato mental, é diferente. Então, eu posso perdoar incondicionalmente o outro, e depois, futuramente, eu me lembro do fato, mas aquilo não me afeta e não me abala. Eu lembro como um acontecimento da minha vida, como eu lembro de muitas e muitas outras coisas, né? Perdoar também não é compactuar com o erro, deixar que o outro continue fazendo as coisas erradas, né? Eu vou dar um exemplo do próprio Evangelho. Quando a mulher estava na praça, ela foi levada até Jesus para ser apedrejada e Jesus, então, no final, conversou com ela e perguntou, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Não sei, Senhor, ninguém te condenou? Não, nem eu. No entanto, você vai e não peques mais. Jesus desculpou, Jesus perdoou, mas não endossou o ato, o erro. Isso acontece muito conosco em família, em relação aos nossos filhos, quando fazem coisas erradas, ou pegam o carro indevidamente, ou alguma coisa aí, né, principalmente filhos jovens e adolescentes, e necessita de uma conversa dos pais, que podem perdoá-lo, mas não permitir que o comportamento continue e se repita, senão não adianta nada. É preciso, então, educar. Então, para ir finalizando, vou fazer a seguinte colocação. Vamos considerar que alguém te deu uma pedrada e te provocou um ferimento. Nós temos duas alternativas. Ou deixar a pedra no chão, limpar o ferimento e deixar a pedra lá, ou recolher a pedra e guardar no bolso.
E aí nós vamos carregar essa pedra para um dia encontrar o agressor e devolver-lhe a pedrada, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar carregando aquele peso da pedra no meu bolso para lá e para cá. Todas as vezes que eu abraçar alguém, aquela pedra vai me perturbar, vai me incomodar, né? Se eu ganhar uma flor de alguém, eu não posso pôr no bolso, porque já está ocupado por uma pedra. E aí eu fico esperando o agressor aparecer para eu atirar a pedra. Pode ser que eu nunca mais veja esse agressor e eu fiquei carregando aquele peso, aquela pedra, o restante durante anos a fio, quem sabe. Se nós trocarmos a pedra pela mágoa, vamos imaginar, eu estou guardando essa mágoa dentro de mim. Toda mágoa, todo rancor, todo ódio desenvolve um sentimento de peso na nossa vida, de tristeza, de angústia, de solidão, e eu fico carregando este peso. Eu carrego. Se alguém me proporciona um sorriso, um momento feliz, um momento alegre, eu estou de cara tonha fechada, porque eu estou com aquele peso, aquela pedra dentro de mim. Eu perco muitas oportunidades de compartilhar momentos, né, com outras pessoas e até com familiares, porque eu preferi colocar esse peso na minha vida ou essa mágoa na minha vida. Ou eu posso tirar tudo isso e jogar fora, simplesmente limpar a ferida e seguir o meu caminho. Então, eu vou perceber que após, né, o momento de aflição, sempre vem uma resposta, um momento de tranquilidade. Observemos, por mais que uma noite seja tormentosa, eu sempre tenho um dia, a claridade de um dia amanhecendo. Por mais que a tempestade seja terrível, o vendaval seja terrível, eu sempre vou ter o que depois? A bonança. Então, tudo passa, como disse Maria de Nazaré a Chico. Tudo passa. Não precisamos, muitas vezes, construir a justiça por nossas próprias mãos. Porque nós vamos perder a serenidade, o equilíbrio, a nossa calma. A verdadeira caridade, o verdadeiro amor é o perdão e a paciência. Para mim, são as duas virtudes mais difíceis de conquistar e de se exercer, principalmente em família. E a família, meus queridos, é muito importante para todos nós. Então, para encerrar, pensando na situação da família, dos laços familiares, que não há acaso em nossas vidas, como não houve acaso para os encontros de Joy, né? Lá em Bombaim com o seu amigo, com o bilhete do pai que ele encontrou nas muralhas, como não há acaso, o que existe é a mão de Deus ou a presença de Deus organizando a nossa vidinha, organizando o nosso caminho, tendo paciência conosco, para que possamos, mesmo errando, nós possamos encontrar o nosso ponto, o nosso ponto de acerto. Então, aquele moço que ficara 10 anos prisioneiro por um crime tenebroso, e fora por isso repudiado pela família e não perdoado. 10 anos numa penitenciária, sem receber uma visita, sem receber uma carta. Embora ele escrevesse, ele não recebia resposta. Então,
ele estava recebendo um bônus de bom comportamento, avisou a família que ele iria. Ele não sabia se ia ser aceito ou se não ia ser aceito. Ele não sabia se ia ser recebido ou não ia ser recebido. Então, ele estava numa angústia tremenda. Ele escreveu a carta da seguinte forma: se vocês realmente me perdoarem, coloquem um laço branco na macieira em frente à estação do trem. Ele saberia se deveria descer ou não. E ele estava muito triste, sentou-se e por feliz coincidência, um auxiliar da penitenciária estava indo para o mesmo local. E percebeu, o moço sentou-se junto com ele e perguntou a causa, né, da sua preocupação, e ele contou que deveria guardar ou não um laço branco preso na macieira na estação do trem. E ele saberia que se não tivesse, ele estaria sem destino. Ele iria para qualquer lugar, ele não teria um lar para voltar. E aí o rapaz sentou do lado da janela e se prontificou a ficar observando até que pudesse ver a macieira. Daí, uma meia hora, porque não era muito longe, apareceu a macieira. Macieira é pé de maçã, né? Acho que vocês estão entendendo. Então, ele disse ao moço: olha, não tem um laço de fita branco. A macieira está cheia de fitas brancas. Aquele momento foi um momento para ele muito emocionante. Ele sentiu ali o aconchego e o abraço da família para o seu retorno. Então, meus queridos, é isso que nós devemos avaliar, o que nós devemos pensar a respeito do perdão. O que fazer para melhorar a minha condição de aceitação e um dia ser capaz de perdoar pelo menos os amigos, os companheiros, já que os inimigos é mais difícil. Vamos nos lembrar de Jesus quando disse: muito lhe foi perdoado, porque muito amou, para Maria de Magdala. Vai e não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Não perdoarás apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E que Jesus abençoe os vossos corações. Muita paz, muita luz e muito obrigada.